programa de hoje da Sociedade Teosófica, nós temos uma entrevista com o senhor Michael Cremo, que é um americano. O Michael Cremo é um pesquisador já há muito tempo sobre história da ciência e ele é vinculado ao Instituto Bhaktivedanta, o Centro de Estudos internacional dessa sociedade que está vinculada ao movimento para a consciência de Krishna, comumente chamado como movimento Hare Krishna. Ele tem proferido palestras em diversos meios científicos, inclusive na Instituição Real de Londres, na Academia Russa de Ciências de Moscou, na Academia Búlgara de Ciências em Sofia e diversos outros lugares. Então eu gostaria de perguntar ao Michael Cremo o que é que o levou a se interessar e pesquisar sobre a história secreta da raça humana. A minha inspiração são as escrituras indianas em sânscrito. E de acordo com essas escrituras, está dito que o ser humano tem vivido aqui nesse planeta por um período muito vasto, por um número expressivo de anos. De acordo com as escrituras antigas em sânscrito, está dito que o tempo é cíclico. De acordo com essas escrituras, o universo foi criado muitas e muitas vezes. Dessa forma, cada criação é chamada de um kalpa. Essa palavra é uma palavra sânscrita. E o kalpa atual teve início há 2 bilhões de anos atrás. Então, de acordo com a literatura sânscrita antiga, os seres humanos estiveram presentes na Terra desde o início desse kalpa, o que quer dizer que os seres humanos estiveram presentes aqui na Terra por mais ou menos 2 bilhões de anos. Então, eu pensei, se existe alguma verdade nessas afirmações, deve haver alguma evidência científica para sustentar essa hipótese. Acontece que eu não encontrei essa evidência nos livros, na literatura disponível científica convencional. Mas eu decidi ir adiante, e quando eu estudei a história completa da arqueologia, então eu descobri que ao longo de todas as pesquisas que vêm sendo feitas, existem muitas evidências de que o homem esteve presente aqui na Terra durante pelo menos 150 mil anos. De acordo com essa filosofia antiga dos hindus, existem os dias de Brahma e as noites de Brahma. Então, a realidade, nessa visão hindu, é de uma alternância contínua entre estados, entre noite e dia, como se fosse alternância também entre vida e morte. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa visão hindu e como é que ela contrasta com a visão ocidental. Um outro nome para os kalpas são os dias de Brahma. E um dia de Brahma tem uma duração de 4,3 bilhões de anos. O dia de Brahma é seguido pela noite de Brahma. Essa noite também tem uma duração de 4,3 e mais alguns quebrados bilhões de anos. Então, assim, os dias dão sequência às noites num processo que não termina nunca. Durante os dias de Brahma, a vida, inclusive a vida humana, se manifesta. E durante as noites de Brahma, a vida fica oculta e não manifestada. A vida continua a existir, mas está dormente, ela está não manifestada. Existe em seu livro, uma afirmação de que, de acordo com essa tradição antiga, os homens e os macacos conviveram durante muitos anos e que o homem não teria vindo, portanto, do macaco. Eu gostaria que você comentasse a esse respeito. A maioria dos cientistas acredita atualmente que os seres humanos como nós chegaram aqui à Terra, vieram à existência mais ou menos 100 mil anos atrás. E eles dizem que antes desse período, o que existia era apenas homens macacos. Eles dizem que os primeiros homens macacos vieram à existência mais ou menos 6 milhões de anos atrás. Eles dizem que os primeiros macacos, os chimpanzés, vieram à existência 40 milhões de anos atrás.
De acordo com as filosofias, os ensinamentos sânscritos, os homens existiram em tempos muito anteriores a esses. Os escritos sânscritos também falam dos homens macaco, mas eles dizem que havia uma coexistência dos homens e dos homens macaco, e não que tenha havido uma evolução do homem a partir do homem macaco até chegar ao Homo sapiens. E os cientistas dizem hoje que toda a evidência dá suporte, né, a essa visão que vem sendo encontrada nos livros, nos cadernos escolares. E por evidência eles estão se referindo a pegadas, a ossadas e a todo tipo de descobertas arqueológicas que vêm sendo feitas. E eles dizem que essa evidência aponta para descobertas de homens que teriam vivido somente durante os últimos 100 milhões de anos. Mas há aquilo que eu chamo da história oculta da raça humana, que, de acordo com essas pesquisas que foram feitas, descobriu-se que existem evidências, existem tanto pegadas, como artefatos, como ossos, que datam de muito mais do que 100 milhões de anos, de várias centenas de milhões de anos atrás. Mas a maioria das pessoas não está ciente da existência dessa evidência. Quer dizer que o senhor acha que existe uma tentativa da ciência de ocultar, de filtrar certas evidências que não se enquadram nos seus modelos de pensamento, nas suas visões de mundo? De fato, existe um processo de filtragem do conhecimento que acontece a todo instante. Aquelas descobertas que se enquadram perfeitamente de acordo com a visão corrente da ciência passam pelo filtro sem nenhuma dificuldade. Isso quer dizer que os estudantes vão ter a oportunidade de ler sobre essas descobertas nos seus livros escolares. E as pessoas ouvirão os cientistas falarem sobre isso na televisão. E se eles forem aos museus, vão encontrar também essa evidência. Mas toda a evidência que contradiz aquilo que é aceito pela comunidade científica acaba sendo filtrado e colocado de lado. Quer dizer que os estudantes não vão ler sobre isso nos seus livros escolares. Eles não vão ver na TV os cientistas falarem sobre esse assunto. E quando você vai ao museu, você não encontra esses objetos. Mesmo que eles existam no museu, eles vão estar escondidos num local não acessível. Por que você acha que existe uma reação do ser humano em não aceitar aquilo que não condiz com a sua visão de mundo? O cientista não teria uma missão de encontrar a verdade a qualquer custo? Eu acho que sim, certamente. Mas na vida real, algumas vezes essas coisas não são bem assim. De certa forma, é apenas a natureza humana. Por exemplo, isso acontece na nossa vida diária. Se eu amo a minha esposa, os meus filhos, né, e alguém chega e fala alguma coisa ruim sobre eles, a minha primeira reação é não acreditar no que está sendo dito. E hoje se observa que os cientistas estão assim, enamorados pela sua atual teoria da evolução. Então, quando alguma coisa vai contra as suas teorias, a primeira reação deles é dizer, isso não pode ser verdade. E eles não acreditam e ainda podem ficar irritados com a pessoa que está afirmando ou levantando essa questão. Você poderia citar alguns exemplos de evidências que comprovam essa teoria, vamos dizer assim, védica, de que o homem existiu há muito mais do que 100 milhões de anos atrás? Sim, eu vou dar um ou dois exemplos. Primeiro, eu quero mostrar que essa evidência existe. E eu vou mostrar como é que, em cada um desses casos, o processo de filtragem do conhecimento ocorreu. No século XIX, o ouro estava sendo descoberto na Califórnia, nos Estados Unidos. E ele estava sendo descoberto e explorado nas montanhas da Califórnia, as montanhas chamadas Serra Nevada. Para chegar até o ouro, os mineradores estavam fazendo túneis através da montanha.
Lá no fundo das montanhas, nesses túneis, os escavadores encontraram artefatos humanos e esqueletos humanos. E esses artefatos e esses esqueletos humanos foram encontrados no meio de uma rocha que tinha 50 milhões de anos de antiguidade. Existia um antropólogo muito influente que era chamado de Dr. Holmes. E ele disse, se a doutora Whitney tivesse entendido bem a nossa atual teoria da evolução, ela nem teria anunciado a sua descoberta. Em outras palavras, se os fatos não se enquadravam na teoria, eles teriam que ser colocados de lado. Isso é o que aconteceu. Alguns anos atrás, eu assessorei um grande canal de televisão americano, então fui um assessor na elaboração de um programa que foi feito por eles, denominados As Misteriosas Origens do Homem. E o programa foi baseado justamente nesse livro que eu escrevi, A História Secreta, Oculta da Raça Humana. E eu sugeri que eles fossem até o Museu de Antropologia na Universidade da Califórnia, em Berkeley, porque os artefatos que datam de 50 milhões de anos atrás ainda permanecem na sua coleção. Mas os responsáveis pelo museu disseram não, a televisão não pode ver esses artefatos. Mas nós podemos utilizar algumas fotografias que foram tiradas pelo Whitney na época da descoberta, que foram feitas no século XIX. E o programa televisivo acabou sendo mostrado, mas os cientistas da linha darwinista tentaram impedir a sua veiculação. E quando o programa foi exibido, isso fez com que os cientistas ficassem muito irritados. No ano passado foi esse mesmo museu. Eu estava fazendo uma pesquisa a respeito de artigos nessa linha. E eu apresentei um artigo sobre isso no Congresso Mundial Arqueológico. E eu sou membro dessa sociedade arqueológica. É a maior organização arqueológica mundial. Já que eu estava ligado a essa Convenção Arqueológica Mundial, os responsáveis pelo museu acabaram me deixando ter acesso e ver aquela peça rara, que estava oculta. E esses artefatos de 50 milhões de anos não são mostrados para o público, eles ficam guardados numa sala, inclusive, distante do restante do museu. Mas eu tive a ocasião de vê-los e fotografá-los. E através de documentos no museu, inclusive em mapas, eu consegui levantar os locais onde essas peças haviam sido encontradas. Essa não foi uma tarefa fácil, mas eu consegui localizar o túnel. Localizei 2 desses túneis. E eu tenho agora uma meta, um plano de empreender uma busca mais profunda a esse respeito. Esse tipo de coisa tem acontecido, inclusive, em tempos recentes. Recentemente, alguns arqueologistas encontraram artefatos humanos no México. Eles encontraram um local chamado Huayatlaco. Esses artefatos estavam vários metros abaixo do solo. Então eles tentaram descobrir qual era a idade desses objetos. De maneira que eles trouxeram um time de geólogos. Os geólogos podem dizer, pelas camadas geológicas, qual é a idade e quantos milhares ou milhões de anos cada camada dessas possui. Uma dessas geólogas, que era jovem, chamava-se Virginia McIntyre. Na época, ela era uma pessoa tipo estrela dentro do seu grupo de arqueólogos, de geólogos. Então ela e o seu grupo de colaboradores desenvolveram fizeram a datação utilizando 4 métodos diferentes.
They E eles chegaram a uma idade de 250 mil anos. The Os archaeologists arqueólogos se recusaram a aceitar esse fato. they said E diziam, seres humanos capazes de fazer tais artefatos, tais objetos, não existiram nessa época, 250 milhões de anos atrás. 250 mil anos atrás. Eles não tinham evoluído o suficiente ainda. Então eles se recusaram a publicar aquele achado, aquela descoberta que foi feita pelo seu próprio time de arqueologistas e geólogos. Quando essa Virginia McIntyre publicou a verdadeira idade desse sítio arqueológico, né, ela começou a ter sérios problemas. Ela perdeu a posição de professora na universidade que ela lecionava nos Estados Unidos. Todas as oportunidades de desenvolvimento profissional lhe foram cortadas. E ela ficou muito perturbada com tudo isso. Então, elas se mudaram para uma pequena cidade nas Montanhas Rochosas, lá nos Estados Unidos. E ela acabou ficando silenciosa durante 10 anos. Até que eu descobri o seu trabalho. Eu mencionei esse trabalho no meu livro, A História Oculta da Raça Humana. Então, em função disso, agora existe mais pesquisa que está sendo realizada nesse local no México. E a minha esperança é que haverá um reconhecimento que a sua publicação original estava correta. Se esse tipo de coisa acontecesse somente uma vez ou duas, não seria tão ruim. Mas eu mostrei que isso não aconteceu uma ou duas vezes, mas aconteceu centenas de vezes na história da arqueologia. Então isso representa um fato, né, que é terrível, que quando um estudante abre um livro sobre arqueologia, ele não está, de fato, tendo acesso ao que foi descoberto. Se nós conhecêssemos todos os fatos, nós teríamos percebido que essa atual teoria da evolução está errada. Nós buscaríamos uma nova explicação para a origem humana. Eu gostaria agora de perguntar, em função dessa sua visão védica do mundo, como que você vê a natureza do ser humano? Essa é uma boa pergunta. E uma pergunta importante. Então, eu acho que antes de nós respondermos a pergunta de onde veio o ser humano, seria interessante nós indagarmos o que é o ser humano. Aí nós teríamos assim uma noção do que nós estamos tentando explicar. Se não soubermos o que é o ser humano, como é que nós vamos explicar a sua origem? Hoje a ciência convencional estabelece que o ser humano é apenas um agregado de elementos materiais. Isso limita muito o tipo de explanação que nós podemos dar para a origem do ser humano. Nós podemos apenas falar como é que os elementos materiais se combinaram para chegar ao ser humano. Então, a minha proposta é que se nós olharmos para um escopo maior de pesquisas que vêm sendo realizadas no âmbito da ciência, nós vamos descobrir uma outra visão, nós vamos perceber que existe uma outra maneira de perceber o ser humano. Nós veremos que o ser humano não é apenas uma combinação, um agregado de elementos materiais. Nós veremos que o ser humano é uma combinação de três coisas. Em primeiro lugar, o lado físico, material, certamente faz parte da natureza do que o ser humano é. Mas, além disso, existe uma mente mais sutil. E, além disso, existe ainda o elemento mais sutil, que é a consciência. Ou algumas pessoas preferem colocar como espírito. Então, o ser humano é uma combinação de matéria, de mente e de consciência ou espírito. Se nós queremos estudar a origem do ser humano, nós temos que estudar como é que esses três tipos de elementos se combinaram e se estruturaram no ser humano. Eu proponho que nós vivemos num cosmos que tem múltiplos níveis. Tem um nível do cosmos que é dominado pela matéria comum. Existem seres que estão adaptados para a condição material.
Then Existe um nível do cosmos que é dominado pelo elemento mais sutil da mente. E existem seres que estão adaptados a esse tipo de condição. Diferentes tipos de seres astrais, deusas e deuses. Existe, além disso, um outro nível mais sutil que é dominado pela consciência pura ou pelo espírito. Existem seres que estão adaptados a esse nível de consciência, esse nível de ser. Nós começamos a nossa existência nesse nível mais alto. Nós temos um espírito, ou nós temos uma consciência pura. Se nós nos voltamos, somos atraídos para coisas inferiores, então nós descemos desse nível de consciência pura. Por exemplo, a consciência pura pode descer para o nível da mente. Então, a consciência pura seria encoberta por essa energia da mente, essa energia intelectual. E esse ser intelectual, então, poderia descer para o próximo nível, o nível da matéria ordinária. Mas, então, essa consciência teria não só a cobertura da mente, mas também a cobertura da matéria mais grosseira, física. Eu chamo esse processo em que a consciência pura é encoberta por diferentes camadas de vibração e de existência, como involução ou devolução. Em outras palavras, nós não crescemos da matéria, como a maioria dos cientistas procuram mostrar. Pelo contrário, nós somos consciência pura que evoluiu, que desceu dos níveis mais elevados até o nível material. Mas essa descida é um processo que pode ser revertido. Nós podemos inverter esse processo e re-evoluir, ou seja, começar a retomar a nossa natureza mais elevada. Todas as tradições antigas, religiosas, têm algum tipo de método, como a oração, o yoga e outros tipos de meditação, para justamente elevar o ser humano. Mas você poderia falar um pouco sobre as evidências que existem dessa natureza mais elevada do ser humano? Nós estamos muito habituados em ver o ser humano como um ser material. Cientificamente podemos conhecer pesquisas que foram feitas para mostrar que existe algo mais além desse homem material. Essa é uma área também onde vem ocorrendo um bocado de filtragem do conhecimento. Por exemplo, muitos estudantes certamente já ouviram falar do trabalho do Pierre e a Marie Curie. Ambos ganharam o prêmio Nobel pelo trabalho de descoberta do rádio. E nós lemos sobre isso nos livros escolares convencionais. O que não se lê é que eles também estiveram envolvidos na pesquisa psíquica. Eles estiveram envolvidos na psicoquinese, ou seja, a capacidade da mente de controlar o movimento de objetos. Eles fizeram experiências com médiuns para demonstrar a existência da psicoquinese. Mas isso não se encontra nos livros escolares. E existem muitas pesquisas que vêm sendo feitas nessas linhas. E essas pesquisas mostram que existe alguma coisa que é associada à mente, que se relaciona com a matéria através de meios que nós não compreendemos. E eu gostaria de falar também sobre algumas evidências sobre o fato de a possibilidade de existir uma mente ou mesmo um espírito que esteja existindo separado do corpo. Existe prova científica para isso. E existe, então, uma série de relatórios médicos sobre a existência fora do corpo. Por exemplo, no caso de ataques, crises no coração, existem alguns relatórios de que as pessoas saíram do seu corpo e puderam, inclusive, visualizar o corpo de cima. Existe também a evidência de que um ser consciente pode se mover de um corpo para outro corpo. E essa evidência tem a ver com os relatos de experiências que remontam a vidas passadas.
Então nós podemos dizer que existe muita evidência de que o homem não é apenas material, mas é composto de um corpo, de uma mente e de um espírito. Nós queremos conhecer a origem do homem, nós temos que levar em consideração esse fato. Nós queremos conhecer o verdadeiro sentido e propósito da vida humana, nós temos que levar em consideração todas essas evidências que mostram essa existência tríplice do ser humano. Bom, para encerrar, eu gostaria que você colocasse brevemente como que essas várias tradições espirituais antigas podem conduzir a uma nova visão do ser humano e qual a importância dessa tradição antiga na transformação do ser humano. Se nós olharmos com profundidade nessas tradições antigas, nós vamos ver que elas todas têm alguma coisa em comum. Quando a religião é vista apenas como conduta externa, ela se torna, inclusive, como um fator que induz ao conflito no mundo. Nós pesquisamos no nível mais profundo das tradições e religiões, esse conflito não mais existe. E cada tradição tem a sua maneira própria de olhar e ver o mundo. É como se as pessoas estivessem olhando uma montanha, cada um de um ângulo diferente. Algumas pessoas estão vendo a montanha do ponto de vista do leste, outros do ponto de vista do oeste, alguns estão vendo do norte, outros do sul, cada um da sua forma. É lógico que existem diferentes ângulos e visões, mas no fundo eles estão olhando para a mesma coisa. E cada um deles tem o seu próprio caminho para subir a montanha. Mas o importante é que se cada um deles chegar até o topo, eles chegarão ao mesmo lugar. Eu gostaria de agradecer a presença do Michael Cremo aqui conosco, com essa pesquisa muito interessante, e eu espero que ele possa continuar essa pesquisa, que inclusive tem um grande nível de convergência com a visão de Helena Blavatsky, que também falava que o homem não descendeu do macaco, e pelo contrário, que o macaco é que descendeu do homem, que a origem do homem data de períodos muito mais antigos do que a ciência convencional sempre defendeu, especialmente na época que Helena Blavatsky escreveu a Doutrina Secreta. Então, mais uma vez, eu agradeço o Michael por estar aqui e eu gostaria que ele continuasse na sua pesquisa e que pudesse retomar aqui conosco no futuro, trazendo mais informações. Obrigado e até a próxima.